Você sabia que esse artefato que estamos vendo agora é conhecido como o primeiro membro artificial da história? No entanto, ele não pertence exatamente ao nosso tempo, e sim ao século XIX, que ficou para trás já há bastante tempo, não é? Ainda assim, esse braço robótico é feito com uma tecnologia à frente da sua época, com engrenagens capazes facilmente de substituir um braço humano. Esse é um dos artefatos que vamos destacar no vídeo de hoje, mas a lista conta ainda com outros 4. Mas antes de conferir, te convido, te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente ao final do vídeo e nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Espada de 5.000 anos. Uma espada milenar que mais propriamente possui 5.000 anos foi encontrada por uma estudante de arqueologia recentemente. Esse achado chamou muito a atenção pelo fato de esta já estar sendo considerada uma das ferramentas deste tipo mais antigas descoberta até hoje. Fato, esta espada é vista como um artefato que não deveria existir na sua época. Até por isso ela estava junto com artefatos medievais em um museu italiano. Porém, ela não pertencia àquele período medieval. Acreditava-se que essa espada possuía apenas algumas centenas de anos, tendo então uma origem consideravelmente recente. Porém, depois de pesquisas realizadas, ao que tudo indica, ela tem 5.000 anos de idade e foi confeccionada no território onde hoje fica a Turquia, durante a Idade do Bronze. A espada histórica foi localizada por Vittoria Dalla Melina no ano de 2017. Na época, ela cursava doutorado em arqueologia pela Universidade Ca' Foscari de Veneza. Depois que testes foram realizados para descobrir a origem desse material, conseguiram identificar que ela realmente foi fabricada com cobre arsênico, uma liga que une cobre e arsênio, algo que era popularmente utilizado entre as civilizações há 5.000 anos. Nessa época, o verdadeiro bronze ainda não havia sido inventado, unindo cobre e estanho. Então, a confecção da espada leva a crer que tenha sido criada no começo da Idade do Bronze. Espadas semelhantes a essa foram localizadas no leste da Anatólia, uma região que já envolve a Turquia. Já espadas com estilo diferente, mas criadas no mesmo período da história, foram achadas em túmulos no sul do Cáucaso, região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental. Assim, os pesquisadores acreditam que havia pelo menos 2 vertentes de espadas naquela região e na mesma época. Era comum que as principais lideranças fossem enterradas com armas e objetos preciosos. Afinal, era uma forma de mostrar que aquelas pessoas eram guerreiras e, claro, a espada era um dos principais símbolos daqueles que lutavam. Dinossauro de Acâmbaro. Isso que você está vendo, desenhado em forma de figuras de acâmbaro, são dinossauros. Todos eles foram descobertos no território do México. Quando foram descobertos, esses pequenos artefatos geraram muita confusão, pois simplesmente não se encaixavam no tempo ao qual pertenciam. É fato que a extinção dos dinossauros aconteceu há muito tempo atrás, há 66 milhões de anos, para sermos mais exatos. Como então uma civilização que supostamente nem havia ouvido falar sobre esses animais tivesse representado uma espécie extinta como forma de escultura? Talvez isso pudesse indicar que os cientistas estavam errados o tempo todo e que os seres humanos haviam sim vivido com os dinossauros milhões de anos atrás. E caso aqueles artefatos fossem mesmo autênticos, feitos por uma civilização antiga, então, ou a Terra teria menos de 6.000 anos, ou a espécie humana era mais antiga do que se havia pensado anteriormente. Nesse caso, a espécie humana já teria que ser relativamente desenvolvida há 66 milhões de anos atrás. Em resumo, qualquer possibilidade teria feito com que todos nós tivéssemos de retornar à escola para estudar história outra vez. Entretanto, depois de algumas pesquisas, verificou-se que, de fato, muitas das figuras foram falsificadas pelos escavadores para receberem mais dinheiro por suas alegadas descobertas.
e, na verdade, não têm relação nenhuma com civilizações do passado. Caveira de cristal. As caveiras de cristal que você está vendo nessas imagens foram feitas por habitantes mesoamericanos pré-colombianos e até hoje despertam muita admiração pela maneira impressionante a qual foram feitas, pelos materiais utilizados e pelo conhecimento que foi necessário para que elas fossem produzidas. Ao total, esses objetos são chamados de as 13 caveiras de cristal e são um dos intrigantes casos de objetos fora de sua época e lugar. De acordo com uma interpretação de uma lenda maia, antes do continente de Atlântida afundar, foram espalhados pelo mundo 13 crânios pertencentes aos seus habitantes. E quando estes objetos forem reunidos em um único ponto do planeta, darão lugar a um fato extraordinário, segundo acreditam alguns. Esse fato seria o ressurgimento de toda a misteriosa história e ciência dos habitantes de Atlântida. Esse, teoricamente, era um povo moderno que viveu há milhares de anos atrás. Uma das interpretações dessa lenda diz que cada um dos crânios corresponde a um dos vários planetas que os humanos habitavam. Isso significa que somente o crânio de número 13 tem a sua origem aqui na Terra. Até o momento foram encontrados 8 crânios de cristal, os quais foram batizados com seus respectivos nomes. Especialistas os relacionam a essa lenda que citamos. E ainda que você não acredite nessa lenda, vale citar o quanto esses artefatos, as caveiras de cristal, são belas e compactas. Realmente é difícil imaginar que algo assim tenha sido feito há centenas de anos atrás. Civilização Vale do Indo. Ouvimos falar muito sobre a civilização do Egito, da Mesopotâmia e até mesmo de algumas partes da China, destacadas como as culturas mais antigas e mais avançadas que existiram. Porém, talvez a mais impressionante delas, ainda que menos citada, seja a civilização do Vale do Indo. De acordo com um novo estudo realizado por uma equipe de geólogos e arqueólogos da Índia, a cultura do Vale do Indo existia há pelo menos 8.000 anos. Ou seja, há mais tempo do que se pensava. Antes acreditávamos que ela tinha surgido 5.500 anos no passado. Porém, agora sabemos que a civilização do Vale do Indo é mais antiga que o próprio Egito e mais antiga até mesmo do que a Mesopotâmia. Sendo de uma época tão anterior, isso quer dizer que eram povos arcaicos, sem nenhuma tecnologia, certo? Totalmente errado. Os cientistas conseguiram determinar a idade da cultura do Vale do Indo após terem submetido fragmentos e ossos encontrados na localidade a várias análises, entre as quais a datação por carbono 14. Além de precisar a idade dos achados, essas observações desmentiram a teoria de que a queda da civilização de Harappa, uma das cidades do povo indo, possa ter acontecido devido a uma abrupta mudança climática. A cultura do Vale do Indo situava-se no delta do rio Indo e tinha um grande nível de desenvolvimento cultural. As suas cidades contavam com canalização e casas de banho públicas. Também são encontrados ali diversos objetos que claramente não deveriam existir. Nesse ponto, estranhamente, parece que os habitantes do Vale do Indo tinham um conhecimento que estava à frente do seu tempo. Podemos ver isso nas construções impressionantes das quais hoje, infelizmente, só restaram ruínas. Primeiro membro artificial. Hoje em dia, estamos acostumados com a tecnologia que nos cerca, que está à nossa disposição. Fazemos todas as coisas de acordo com esse mundo moderno do qual estamos fazendo parte. Porém, 100 anos atrás, por exemplo, as coisas eram bem diferentes e muito mais limitadas. Indo ainda mais distante na história, pouco do que conhecemos hoje existia, por exemplo, no século XIX. Porém, foi nesse momento da história que alguns artefatos começaram a surgir. Nessa imagem, por exemplo, vemos o que ficou conhecido como o primeiro membro artificial da história. Porém, apesar de parecer um objeto de anos, talvez décadas atrás, na verdade pertence ao século XIX.
Não apenas a aparência do item impressiona, mas também a maneira incrível que as articulações foram feitas, substituindo perfeitamente o braço e mãos de uma pessoa. Ele poderia mover até mesmo os dedos. Isso é estranho, pois, segundo a história nos conta, esse tipo de tecnologia surgiu somente no fim do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, esse membro artificial que a gente está vendo se trata de fato de um artefato à frente do seu tempo. Realmente, os muitos artefatos que vimos neste vídeo nos provam que o mundo anterior à nossa época atual era mais desenvolvido do que a gente imaginava. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Te convido mais uma vez, te inscreve em nosso canal, também clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente aqui abaixo no vídeo e também nos siga no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até mais!